Hoje é uma noite, uma quinta-feira muito especial. Dá um sorriso para essa mulher que está aí do seu lado. Fala para ela que ela escolheu a melhor noite para poder estar aqui, numa quinta-feira, num culto de mulheres. Sejam muito bem-vindas. O Senhor está nesse lugar. E o meu coração está cheio de expectativas para poder falar desse Jesus que mudou a minha vida. Quantas aqui tiveram a vida mudada por esse homem? Esse homem que não falha, que não nos decepciona. Ele não deixa faltar. Ele sempre surpreende todas as nossas expectativas. Nós estamos hoje celebrando a mesa do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês por alguns minutinhos antes de podermos, então, participar desse ato, desse memorial que é tão importante para a nossa caminhada cristã. Nós estamos hoje também encerrando uma série de mensagens, o Rei da Páscoa, em um mês tão especial que celebramos a Páscoa. Nós falamos aqui no início dessa série de mensagens sobre o significado da primeira Páscoa, quando nós lemos ali no livro de Êxodo, capítulo 12, onde vimos uma grande libertação do povo de Israel, que foi tirado ali da escravidão, das mãos de Faraó, e foram grandes milagres que ali aconteceram, e por causa disso, o Senhor instruiu o seu povo ali em Êxodo 12, 14, falando que esse dia, o dia que eles foram libertos das mãos de Faraó, eles deveriam se lembrar e recordar, e deveriam celebrar todos os anos, de geração em geração, como uma festa especial para o Senhor, e essa era uma lei permanente para o povo de Israel. Foi um dia excepcional. Vocês já, alguma vez, lendo a Bíblia, se imaginaram naquele dia? O mar se abrindo diante daquele povo, a coluna de fogo, a nuvem, a água saindo da rocha, tantos milagres que aquele povo pôde testemunhar com seus próprios olhos. Mas o grande e maior milagre foi quando, na última praga, no último dia, antes de sair do Egito, o Cordeiro Pascal foi imolado. E o seu sangue foi passado nas batentes das portas, para que quando o anjo da morte, que veio tragar a vida de todos os primogênitos do Egito, porque os primogênitos representavam a descendência daquele povo que estava enraizado no pecado, na idolatria, e o pecado precisava ser eliminado. E quando o anjo da morte veio sobre o Egito tragar a vida de todos os primogênitos, aquele sangue do Cordeiro imolado fez com que aquele anjo passasse por sobre as suas casas. Por isso que em inglês nós chamamos de Passover, passar, Páscoa. Esse é o significado da Páscoa, quando a morte passou por cima daqueles homens que tinham as suas casas marcadas pelo sangue do Cordeiro. Eu quero perguntar quantas aqui têm a sua casa marcada pelo sangue do Cordeiro. A morte, ela não tem poder sobre a sua casa. O inimigo, ele não tem legalidade sobre o teu lar. A partir do momento que você declarou o sangue de Cristo sobre a sua vida, sobre aqueles que estão dentro da tua casa, o inimigo, ele não pode entrar. A morte não pode alcançar. Um dia a ser lembrado, não somente pelo fato de que aquela geração ali foi poupada da morte, porque essa mesma geração que foi poupada da morte, no deserto morreram. Ainda assim não puderam se livrar da morte. Então não era apenas celebrar esse dia por esse livramento específico, mas essa celebração da Páscoa, ela apontava para uma libertação que ainda iria de vir. Ainda aconteceria um dia para ser lembrado, porque apontava para um dia que finalmente a morte seria vencida de uma vez por todas. E um dia antes
dessa celebração anual da Páscoa do povo judeu, ali na época de Jesus em Roma, nós vemos o próprio Cristo, o próprio Cordeiro de Deus, se assentando em uma mesa como essa com seus discípulos. Era uma quinta-feira à noite, quando Jesus e os seus melhores amigos estavam reunidos à mesa, celebrando aquele grande dia que o povo de Deus foi liberto das mãos de Faraó. Mas eles celebravam na esperança de que ainda chegaria um dia da sua própria libertação. Porque, ironicamente, um povo que estava celebrando a liberdade, estava celebrando a liberdade debaixo do jugo romano. Eles ainda estavam debaixo do jugo romano. Os deuses do Egito foram destruídos, mas ainda o povo estava debaixo do jugo dos deuses da Grécia, dos deuses de Roma. Ironicamente celebravam, mas ainda não eram livres, porque esperavam por algo ainda maior, por alguém ainda melhor, alguém que seria maior do que Moisés. Moisés, ele pôde livrar o povo do Egito, mas Moisés não pôde levar o povo ao verdadeiro descanso. Moisés morreu no deserto, e mesmo seu sucessor Josué, que tem o mesmo significado da palavra de Jesus, que o nome de Jesus, que aponta também para Jesus, mesmo ele lá, o autor de Hebreus, vai dizer que nem Josué pôde levar o povo ao verdadeiro descanso, porque quando chegaram na terra prometida, o que eles encontraram? Encontraram guerra. O povo não descansou. Mas o autor de Hebreus, ele diz que ainda há um descanso. Ainda há um descanso. E por mais que esse dia da primeira Páscoa, lá de Êxodo 12, foi um dia incrível. Tenho certeza que foi um dia marcante. De grandes milagres. De uma grande libertação. Naquele momento ali, Jesus com seus discípulos era apenas um memorial daquilo que eles ainda esperavam acontecer. Mal eles sabiam que estavam a poucas horas do grande desfecho de uma história que havia começado há muitos anos atrás. Um dia a ser recordado, para que eles não se esquecessem que o mesmo Deus que livrou o povo de Israel, o povo hebreu das mãos de Faraó, faria a mesma coisa, faria novamente no meio de suas aflições, no meio de suas angústias. Ali, minhas irmãs, comer o cordeiro, a gente falou sobre isso na primeira ministração, o cordeiro perfeito, os pães sem fermento, as ervas amargas, aquela mesa, ela era preparada para quê? Para que pudesse ativar a memória desse povo, que em meio às aflições presentes pudessem se lembrar de que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que ainda atua hoje e é o mesmo Deus que fará na tua vida também. Não adianta a gente aprender uma vez uma coisa, a gente escuta uma coisa uma vez, a gente se esquece no dia seguinte. Essas celebrações, essas datas especiais era para que a mente daquele povo jamais viesse a se afastar daquilo que Deus era e significava para todo o povo. A Páscoa era um lembrete ao povo de que uma grande promessa de libertação ainda estava por vir. E essa celebração, em memória do que havia acontecido ali no Egito, ativava uma consciência viva. E essa consciência viva, ela tem o poder de gerar fé no seu coração. Deus, ele gosta de repetir as mesmas coisas para mim e para você. Porque a gente só aprende ouvindo 1000 vezes. E às vezes nem assim a gente aprende. Mas ele continua a repetir. Por isso que a Bíblia é a mesma Bíblia. Ela não mudou, ela continua a mesma. Ela continua falando conosco com as mesmas palavras. Ela continua sendo viva. Porque eu e você continuamos precisando ouvir a mesma palavra. O mesmo Evangelho. O mesmo Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Porque é essa palavra que vai nos sustentar.
que vai levar cada uma de nós ao lugar que o Senhor tem para cada uma de nós. Uma resposta de fé. Então a Páscoa, minhas irmãs, não era uma festa comercial como nós vemos nos dias de hoje. Não tem nada a ver com um coelho e com um ovo de chocolate. A Páscoa era uma celebração sentado à mesa. Era uma refeição. E naquele dia, um dia antes da crucificação, um dia antes da sexta-feira da paixão de Cristo, Jesus se assenta a uma mesa como essa, junto com seus discípulos. E ali ele comeu o pão, ali ele tomou o vinho. Ali, com Jesus e seus discípulos, você já não vê mais sendo enfatizado o Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já estava sentado à mesa. Ali você não vê eles falando que eles partiram o Cordeiro, não, porque o Cordeiro já estava ali, bem diante deles. Jesus, naquela noite, antes da sua crucificação, ele estabelece uma nova Páscoa. Ele vai ressignificar uma celebração de anos. Ele vai dar um novo significado para aquele momento. Lucas 22:19 diz que Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Nós estamos diante de uma mesa, assim como eles estavam. E tudo que o Espírito Santo ministrava no meu coração enquanto eu pensava sobre essa mensagem era isso. Você precisa se lembrar, Carla. Façam isto em memória de mim. Você precisa se lembrar. A mesa, a ceia do Senhor é a nova Páscoa. É um memorial constante no meu coração e no seu coração. Para quê? Para a gente não se esquecer daquilo que Ele fez. E também continuar olhando para aquele que ainda há de vir. Não é apenas um memorial que aponta para o passado, para aquilo que Ele fez, mas é um memorial que aponta para aquilo que ainda será consumado. Façam isso em memória de mim. A mesa do Senhor é a nova Páscoa. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, se você quiser abrir e deixar sua Bíblia aberta aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Ele vai dizer assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu, dizendo: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por mais que, ainda como cristãos, nós celebramos a Páscoa uma vez ao ano, uma festa anual, a Bíblia não nos ensina a celebrar a Páscoa. A Bíblia nos ensina a celebrar a ceia do Senhor. E não é mais uma vez ao ano, são todas as vezes, constantemente. Por mais que nós gostamos de aproveitar essa data comemorativa para evangelizar, para falar de Jesus, para convidar alguém para ir à igreja, o domingo de Páscoa talvez seja o domingo mais cheio, o culto mais cheio do ano, e isso é maravilhoso, é uma oportunidade de evangelizar. Mas não é só na Páscoa que você precisa se lembrar daquilo que Ele fez na cruz por você. Nós precisamos todas as vezes, constantemente, assentar à mesa do Senhor e fazer isso em memória dEle. Todos os meses nós fazemos isso. E a minha oração, minhas irmãs, a todas vocês que estão aqui nessa noite,
Que você saia marcada com essa palavra, que você nunca mais venha olhar para essa mesa da mesma forma. Que você nunca mais venha olhar para essa mesa com os seus olhos secos ou com um coração indiferente. Mas que você possa olhar para essa mesa e se lembrar daquilo que Jesus, Ele fez por cada uma de nós. Porque olhar para a mesa, olhar para a ceia, é olhar para aquilo que Ele fez. Eu acho interessante que quando você vai ler sobre a crucificação nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros, eles vão descrever algo como que durante o meio-dia até as 3 horas da tarde da crucificação de Jesus, houve grandes trevas. O sol simplesmente desapareceu do meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve um terremoto, o véu se rasgou, as pessoas ficaram desesperadas. Você já imaginou em pleno meio-dia ficar tudo escuro? E foi isso que aconteceu. E os 3 primeiros evangelhos descrevem isso com muita clareza. Mas quando você chega no relato de João, eu procurei e eu não vi esse relato das trevas entre o meio-dia e as 3 da tarde. Eu fiquei me perguntando, por que será que João não escreveu sobre essas trevas? Será que ele não percebeu que estava tudo escuro? Ou será que aquelas trevas não o impactou? Eu fiquei pensando, por quê? Que não impactaria João da mesma forma que impactou todos os outros. E aí você vai perceber, você vai descobrir lendo a história que João foi o único discípulo que permaneceu nos pés da cruz durante todo o tempo que todos os outros estavam em trevas. E por causa disso, João, ele teve uma das revelações mais fantásticas sobre Jesus que eu encontro na Bíblia. Lá em João capítulo 1, 4 e 5, ele fala assim, que nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece sobre as trevas. João não descreveu as grandes trevas porque estava ocupado demais olhando para Jesus. As trevas, elas nos impedem de conhecer, de compreender quem é Jesus, mas quem permanece olhando para Jesus jamais andará em trevas. E olhar para a mesa é olhar para Jesus. É todos os meses que celebramos a Santa Ceia do Senhor, que é a nossa nova Páscoa, é continuar com os nossos olhos fixos na cruz, naquilo que Ele fez, e olhar para essa mesa hoje, é lembrar que Jesus foi traído. Lucas 22, 21, mas daqui partilhando da mesa conosco está o homem que vai me trair. Olhar para a mesa é se lembrar que Jesus ele foi negado. Lucas 22, 61, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro lembrou das palavras, hoje antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olhar para essa mesa é se lembrar que Jesus foi ignorado pelos seus próprios discípulos, quando ali em Lucas 22, 45, ele pede para eles continuarem em oração junto com eles, mas por fim ele se levantou e volta aos discípulos e os encontra dormindo. Olhar para essa mesa é se lembrar que Jesus foi cuspido, que ele foi esmurrado em Marcos 14, 65. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Eles vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam dele. Olhar para essa mesa é se lembrar que Jesus foi caluniado diante de Pilatos, Lucas 23, 5, mas eles insistiam, esse homem ele provoca revoltas em toda a Judeia com seus ensinamentos, mentira! Olhar para essa mesa é se lembrar que Jesus foi ridicularizado diante de Herodes, Lucas 23, 11. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Olhar para essa mesa é se lembrar que Jesus foi trocado por um assassino, Lucas 23, 25. E a pedido deles libertou Barrabás, um homem que assassinou. Olhar para essa mesa é lembrar que Jesus teve em sua cabeça
uma coroa de espinhos cravadas. Mateus 27, 29 a 30, e teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro, e ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, Rei dos judeus, e cuspiam nele, e tomavam-lhe o caniço da mão e batiam em sua cabeça. Olhar para essa mesa é se lembrar que Jesus foi crucificado como um criminoso. Lucas 23, 32, e 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados junto com Jesus para serem crucificados. Olhar para essa mesa é se lembrar que Jesus foi insultado enquanto estava pendurado. Marcos 15, 29 e 30, e o povo passava e gritava insultos e sacudia a cabeça. Olhem só, gritavam: você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, pois bem, salve-se a si mesmo e desça dessa cruz. Olhar para essa mesa é se lembrar que Jesus foi abandonado. Mateus 26, 56, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E tudo que Jesus fez pelos seus discípulos foi amá-los até o fim. João 13, 1, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E foi isso que ele recebeu em troca: abandono. E mesmo sendo abandonado por todos, como se não bastasse, ele foi abandonado pelo próprio Deus. Marcos 15, 34, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, minhas irmãs, naquele exato momento, algo que nunca aconteceu em toda a eternidade. Você lembra que Jesus, eu falei isso aqui nas ministrações anteriores, Jesus, ele tinha uma comunhão com Deus Pai eterna. Ele é autossuficiente, mas pela primeira vez e única em toda a história da eternidade, o Deus Pai teve que virar as costas para o Deus Filho naquela cruz por causa do seu e do meu pecado, para que a justiça pudesse ser paga. Ali, Jesus, ele enfrentou o peso do pecado completamente sozinho. Ali ele foi abandonado. E naquele momento se cumpre aquilo que o profeta Isaías disse, que ele foi o mais rejeitado de todos os homens, porque foi rejeitado pelo próprio Pai. E toda essa humilhação foi encerrada com uma morte humilhante, uma morte de cruz. Como se não bastasse, Jesus, ele suou sangue de tanto desespero numa noite fria. Você já parou para pensar nisso? Você suar em uma noite fria, como você sabe que estava frio? Você lembra que Pedro estava ali antes de negar Jesus, se aquecendo numa fogueira. Era uma noite fria, Jesus estava tão angustiado em sua alma que ele chegou a suar sangue, gotas de sangue. E não somente isso, mas ele foi açoitado até a sua pele ficar dilacerada. Ele foi chicoteado. E aqueles chicotes, eles tinham pedaços de ferro em cada parte que prendiam na pele de Jesus e arrancavam pedaços. O seu corpo ficou dilacerado. Não somente isso, as suas mãos e os seus pés foram pregados numa cruz. E eu fico imaginando, depois de ser açoitado com as suas costas, em carne viva, esfregando naquela madeira cheia de fiapos, porque a maneira de você crucificar uma pessoa era estendendo os braços para que ela não conseguisse respirar e ela morreria asfixiada. Só que aí toda vez que ele precisava respirar, ele precisava colocar todo o peso do seu corpo sobre os seus pés e suas mãos que estavam pregados. E você imagina a dor agonizante que o teu Cristo passou em cada suspiro que ele passou, que ele teve que ter naquelas 6 horas de crucificação, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. E diante dessa imagem horrenda, estava ali João.
E se a gente não conseguir encarar esse Jesus crucificado, humilhado, torturado e rejeitado, ele sempre vai ser para nós apenas mais um profeta, mais um homem de moral elevada, mais um mestre, mais um rei como qualquer um. João, ele percebeu que aquele que estava diante dele era a luz do mundo. E é por isso que Jesus não relata as grandes trevas que todos os outros, porque ele estava diante daquele que é a luz dos homens. Porque quem foge da cruz, minhas irmãs, está debaixo das trevas, da ignorância, do egoísmo, do medo, da incerteza. Longe da cruz, nós estamos à mercê das nossas circunstâncias. Longe da cruz, o evangelho não significa nada. É olhando para a cruz que você tem vida nova. É olhando para esse Jesus torturado. Não é sobre quem é mais forte, não sei se você me entende, mas é sobre quem permanece olhando para Ele até o fim. O Senhor não te chamou para ser a mulher maravilha, a mulher que pode todas as coisas, mas Ele te chama para continuar olhando para Ele. Ei, continue olhando para mim, continue olhando para mim, continue olhando para mim. O segredo de um vencedor está na sua perseverança em permanecer olhando para Jesus. E é por isso que todas as vezes que a gente começa a olhar as circunstâncias, a gente começa a afundar. Você lembra de Pedro? Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava andando sobre as águas. No momento que ele parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar para as ondas, foi quando ele começou a afundar. Eu quero te dizer, continue olhando para Jesus, continue olhando para Jesus, porque só assim eu e você vamos conseguir ter força para andar sobre as circunstâncias. Somente assim conseguiremos nos livrar das trevas que esse mundo tenta nos destruir. João não estava mais diante do Jesus que realizava milagres, que impressionava as multidões, que calava os fariseus com as suas respostas. João estava diante de um homem nu e humilhado. E ele poderia ter pensado, o que esse homem pode fazer por mim? E é aí que está o segredo. É aí que está a virada da nossa vida. Quando você acha que não existe mais nada que Ele pode fazer por você, é quando o Senhor se revela. Revela a sua verdadeira identidade. Ei, Ele é a luz dos homens. Ele é a nossa luz. É Ele que nos sustenta. E mesmo esse Jesus humilhado, crucificado, Ele não ficou daquele jeito. Ao tomar desse pão e beber desse cálice, você precisa lembrar dessas coisas, minhas irmãs. É muito bom nós ouvirmos muitas mensagens de muitos assuntos, sobre coisas, sobre as nossas vidas, mas Ele continua sendo o centro. Ele continua sendo o centro da mensagem. Ele continua sendo o centro da igreja. Cristo, por Ele nós estamos aqui e nós precisamos constantemente olhar para aquilo que Ele fez. A tua liberdade, ela custou muito caro, para que você possa abrir mão dela por qualquer coisa que esse mundo tem para te oferecer. Ei, não vale a pena. Não vale a pena. Nada que esse mundo tem para te oferecer não vale a pena. A tua liberdade custou o corpo, o sangue. E tendo provado, disse, está consumado. Ele entregou o seu espírito ao Senhor. Mesmo olhando para esse Cristo humilhado, a gente entende que a história não acabou por aí. A melhor notícia é que esse Jesus humilhado, até na sua morte, surpreendeu a todos. Jesus, Ele é o único que tem poder de dar e tomar a própria vida. Do que você está falando, Carla? A morte de cruz era uma morte lenta. Às vezes durava até 3 dias para que o crucificado morresse. E muitas vezes eles iam lá e quebravam as pernas dos crucificados para que eles não tivessem força mais para se levantar e respirar, e então morriam mais rápido. Mas Jesus, Ele foi o único
Gente, pensa comigo. Ele simplesmente decidiu entregar a sua vida. Eis aqui o meu espírito. E ele decidiu um minuto, um momento que ele morreu. Já parou para pensar nisso? Não foi a cruz que matou Jesus. Jesus não morreu por falta de ar. Jesus não morreu porque alguém enfiou uma lança em seu lado. Jesus, ele entregou na hora que ele determinou. E ele é o único que tem o poder de fazer isso. Ele é o único que tem poder de entregar e tomar de volta a sua vida. Não foi a cruz que matou Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus. Ele entregou a sua vida, porque ele é o único que pode fazer isso. Só como homem ele poderia sangrar pelos nossos pecados, mas só como Deus ele poderia entregar a sua vida e tomá-la de volta. E ali, aqueles soldados, no momento que Jesus morreu, a Bíblia nos diz que eles ficaram impressionados. Como assim ele morreu? Como assim ele decidiu morrer e ele morreu? Que ele disse, está consumado. E o seu espírito expirou. E aquele guarda, ele disse naquele momento, esse realmente é o Filho de Deus. Esse realmente é o Filho de Deus. Até na sua morte, Jesus surpreendeu a todos. Essa é a loucura da cruz, a loucura da mensagem da cruz. 100% homem, 100% Deus, um Deus que sangra pelos seus pecados. E João, diante desse homem, humilhado, mas foi esse homem do qual Davi disse no Salmo 24, 7 e 8, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Eis o Rei da Páscoa, eis o Rei da Glória, o Rei que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue. É isso que representa essa mesa. Não é só uma decoração bonita, não é só um ritual sem significado, é você olhar para essa mesa e você se lembrar do preço que foi pago. Façam isso em memória dele, anunciem sua morte, anunciem a sua vitória, até que ele volte. É dessa mesa hoje que nós vamos participar. Eu gostaria de chamar as meninas que vão já ficar na posição aqui, para a gente poder distribuir os elementos. E como eu disse no início, a minha oração, minhas irmãs, é que vocês nunca mais venham olhar para essa mesa da mesma forma. Que vocês nunca mais venham participar desses elementos de qualquer jeito. A mesa da Páscoa. E eu quero terminar falando algo que eu quero que você preste atenção antes das meninas distribuírem. Ainda há uma outra mesa que nós vamos participar. E o Espírito Santo, ele falava comigo, porque a primeira mesa foi a mesa da Páscoa, onde ali eles comiam um cordeiro, os pães sem fermento, as ervas amargas. Essa foi a primeira mesa que apontava para Cristo. A segunda mesa é essa mesa que nós estamos participando, que já não é mais o cordeiro, mas o vinho que representa o sangue de Cristo e o pão que representa o seu corpo. Mas ainda há uma terceira mesa que eu e você vamos participar. A mesa das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19:9 diz que felizes são aqueles que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Essa aqui, minhas irmãs, é uma mesa linda que representa aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Mas ainda existe uma mesa que será preparada para cada uma de nós. Olha só,
Jesus, lá em Mateus 26, diz assim: enquanto eles comiam, Jesus ele tomou o pão, abençoou, em seguida partiu em pedaços, assim como a gente fez, e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção no que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Vocês conseguem enxergar que existe uma terceira mesa que está sendo preparada para nós? A primeira mesa da Páscoa já passou. Nós estamos na segunda mesa, que é a mesa do pão e do vinho. Mas haverá uma terceira mesa preparada para cada uma de nós. E olhar para essa mesa aqui é ansiar por essa mesa que ainda há de ser preparada. Porque nessa mesa, nessa terceira mesa, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nessa mesa não haverá mais luto. Nessa terceira mesa não haverá mais tristeza. Nessa terceira mesa não haverá mais solidão, não haverá depressão, não haverá tristeza. Nessa terceira mesa, Ele faz novas todas as coisas. Porque nessa mesa, a gente já não vai mais comer do pão e beber do vinho, porque nessa mesa o próprio Cordeiro vai estar assentado. Não o Cordeiro imolado na cruz, mas o Cordeiro glorificado que está acima de todas as coisas. Nessa mesa não haverão sedentas, porque nessa mesa existe a fonte de água viva que não cessa. Nessa mesa nós seremos filhas, redimidas, purificadas, novas criaturas. Nessa mesa, a esquecida, a traída, a abandonada, a cheia de coisas e problemas, ela não vai estar nessa mesa. Nessa mesa o Senhor faz novas todas as coisas. E é por isso que hoje nós olhamos para essa mesa com um anseio, com a gratidão por aquilo que Ele fez na cruz, mas com o anseio de que haverá um lugar para mim naquele dia. No dia das bodas do Cordeiro existe um lugar para você. Se enquanto você estiver aqui, você continuar olhando para Ele, continuar olhando para aquilo que Ele fez, então o seu lugar naquela mesa vai estar reservado, a sua porção vai estar separada. Enquanto nós olhamos para essa mesa, assim como João olhava para a cruz, nós não andaremos em trevas. Nós, por mais que por fora estejamos sendo pressionados, nós não seremos destruídos, porque as trevas elas não irão alcançar aquelas que mantêm os olhos fixos naquele que pode todas as coisas, naquele que comprou, naquele que pagou o mais alto preço. Ele é o Cristo, o Filho de Deus que se fez carne. Ele é o próprio Deus. Ele não precisava, mas Ele se humilhou. Ele se humilhou, se fez homem, se rebaixou, foi humilhado, foi cuspido, foi dilacerado, foi crucificado, foi abandonado, para que eu e você pudéssemos se assentar nessa mesa hoje. E é com essa perspectiva que eu quero que cada uma de nós possamos participar desse momento. Não é um mero ritual, não é um ritual religioso. Não é a ceia que te salva, não é comer do pão e beber do cálice que paga os seus pecados, mas é você olhar para isso e se lembrar daquele que pagou e viver uma vida redimida daquilo que Ele fez. Às vezes a gente lê na Bíblia e fala que aquele, que está em pecado precisa se analisar antes de passar pela ceia. E aí o que muitos fazem,
poxa, eu estou em pecado, então não vou participar. Não é sobre isso que a Bíblia está falando. É para que você se arrependa, então participe. A ceia não é para você olhar para a mesa e dizer: eu estou em pecado, eu não mereço, porque ninguém merece aqui. Mas é para trazer a sua consciência que o preço foi tão alto, que é uma injustiça, né, que é uma arrogância da nossa parte, olhar para essa mesa e ainda assim decidir continuar nas nossas mazelas, nos nossos pecados, continuar vivendo a vida que temos vivido. É olhar para aquilo que Ele fez e cuspir na cara dele novamente. Hoje nós precisamos olhar para essa mesa e sim, analisar o nosso coração. Mas não para dizer: hoje eu não participo, mas para dizer: hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo, porque eu olho para isso e eu vejo o quanto Ele me amou, o preço que Ele pagou. E hoje eu posso ter nova vida. Hoje eu posso garantir o meu lugar na terceira mesa. Hoje é dia de renovação. Hoje é dia de purificação. Esses elementos, eles não representam literalmente o corpo e o sangue de Cristo, mas são representações. Mas eu creio que a partir do momento que nós participamos, que nós comemos desse pão, ao ponto que nós mastigamos e trituramos esse pão, que você se lembre do corpo de Jesus sendo triturado pelas chibatadas que Ele levou. Que no momento que você pegar esse suco de uva e beber, você possa se lembrar do seu corpo ensanguentado naquela cruz, da humilhação que Ele passou, para que nós nunca mais venhamos nos esquecer, para que nunca mais venhamos nos desviar. No partir do pão é que nós reconhecemos quem é Jesus. Aqueles homens no caminho perceberam que era Cristo quando partiram o pão. Os olhos deles foram abertos. É tão precioso, é tão profético esse momento, minhas irmãs, porque ao partir do pão, os nossos olhos são abertos, as escamas caem, os nossos ouvidos são destapados e podemos desfrutar e olhar, não para o Cristo humilhado, mas para o Cristo glorificado.